Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos o quarto domingo da Páscoa. O domingo do Bom Pastor, ainda que o Evangelho não fale diretamente do Bom Pastor, mas sim das ovelhas. Meditaremos ao longo do processo. Mas desde já a todas as mulheres, mães aqui presentes a escutar-me, Deus abençoe a cada uma de vós por este Dia das Mães e também, de modo especial, minha mãezinha. Que Deus vos conceda, por intercessão de Maria, a graça de serem nessa presença amorosa de Deus na vida de vossos filhos, nesta presença amorosa também da Santíssima Virgem. Dito isso, meditemos o Evangelho, muito curto, mas muito profundo. Diria que vamos meditar mais o Evangelho do que as leituras, que são longas. O Evangelho é de São João. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Tenhamos em conta, cada ano litúrgico, meditamos um trecho do Belo Pastor. Ano passado, realmente, eu recordo que falávamos do bom, belo pastor. Mas mais do que bom, é belo. E o seguir este belo pastor é o que nos faz belos. Não esteticamente, mas verdadeiramente faz aparecer em nós a beleza. Tenhamos em conta alguns pontos de onde se encontra Jesus, o que está acontecendo no texto, para também vermos a profundidade daquilo que está no texto de hoje. Tenhamos em conta que Jesus está no templo, no pórtico de Salomão. É a festa da Hanukkah, a festa das luzes, a festa da dedicação do templo, que acontecia justamente na época de inverno, mais ou menos meio de dezembro, onde se acendia, por tradição, já há 2 séculos antes de Cristo, o candelabro de 9 braços. Por quê? Alguns séculos antes, todo o território de Israel havia sido invadido pelos gregos. E com isso, profanaram o templo de Jerusalém, ao ponto de colocarem lá dentro uma estátua de Zeus para ser adorado. E os macabeus começaram então uma revolta, a revolta dos macabeus que bem conhecemos. Ao chegarem lá, encontraram uma única luz, uma única lâmpada acesa. E, com isso, que era um candelabro de 7 braços, com isso, eles rezam, pedem a Deus para que se mantenha aquela luz para preparar as luzes e fazer o sacrifício do templo, o sacrifício dos animais, para, assim, dedicar, restaurar a santidade do templo. E o que acontece é que aquela lâmpada dura 8 dias. Com isso, fazem agora um candelabro de 9 braços, com a lâmpada que restou e mais 8 braços dos dias que a lâmpada durou. E mostram, naquele dia, aliás, realizam o sacrifício, que mostra no texto do Evangelho que hoje estamos que Jesus é o verdadeiro sacrifício e que não estão tendo em conta. Tudo está apontando para Jesus, para o seu sacrifício na cruz que acontecerá, para a sua total entrega. Recordemos, ao falar da beleza, o belo pastor, que hoje não se apresenta enquanto texto, mas que bem sabemos aqui se encontra,
nós vemos também a questão do rei Davi. O rei Davi, por que não era considerado pelo profeta Samuel o rei escolhido de Deus? Porque era um pastor e tinha uma beleza, não era força, e sim uma grande beleza. Por isso, não se acreditava que ele pudesse ser o rei de Israel. Então, nós sigamos agora para o texto. O texto que também antecede coloca justamente o questionamento dos fariseus, dos rabinos, que perguntam a ele: até quando vai nos deixar em dúvida? Tu és verdadeiramente o Messias? Se és, responde-nos claramente. E Jesus respondeu: já vos disse, porém não acreditais. As minhas obras dão testemunho. São as obras que testemunham que Jesus é o Messias, que Jesus é o Messias esperado, o Rei de Israel, o Rei pastor esperado. Mas ainda não querem reconhecer, querem somente escutar da boca de Jesus para ter algo contra ele e condená-lo. E também porque eles esperam o Messias que vai trazer a libertação de Israel, como fizera a família dos Macabeus. E Jesus, por isso, não vai responder diretamente a eles. Jesus vai dizer: vós não pertenceis ao meu rebanho, porque tudo que eu digo vocês não acreditam. Eles não compreendem com a lógica sobrenatural, com a lógica espiritual, mas sim somente com a lógica mundana. E aqui, com esta parte que não aparece no nosso texto de hoje, já surgem diversos questionamentos a nós. Somos nós também pessoas que compreendem tudo o que Jesus diz com uma lógica naturalista, racional, e não com a lógica sobrenatural e espiritual? Nós também enfrentamos Jesus deste modo, onde queremos coisas claras e não queremos ter este diálogo e profundidade com Ele, ao ponto de sabermos, pelo conhecimento e a intimidade, quem Ele verdadeiramente é? Quem somos nós? Somos como estes que estão esperando o Messias que vai solucionar o problema social da humanidade e não aquele que realmente veio para salvar as almas, para converter as vidas? Tenhamos isso em conta. A questão social não foi o que Jesus veio realizar, é secundária. A caridade que Jesus nos pede e nos impele a fazer é justamente por causa do nosso amor a Ele e o amor aos irmãos. Mas não é simplesmente filantropia. Jesus não veio realizar estas obras. E a qual Jesus estamos esperando? Porque infelizmente encontramos muitas pessoas que dizem ter fé e que esperam somente esta solução de Jesus. A solução social, a solução financeira, e não Jesus que realmente veio buscar as suas ovelhas, convertê-las e salvá-las. Quem somos nós diante de tudo isso? O texto também nos mostra, e já em união com a segunda leitura, o livro do Apocalipse, que o Cordeiro é o pastor. É o Cordeiro que nos guia. Ele não é somente o rei pastor, mas é o pastor Cordeiro. Isso é muito interessante, porque no primeiro domingo da Páscoa escutamos a ressurreição, no segundo o batismo, o terceiro a Eucaristia. Neste quarto estamos escutando o sacramento da ordem. Cristo que continua a nos pastorear. E poderíamos colocar uma questão, mas padre, não sou sacerdote, nesse domingo normalmente se reza pelas vocações sacerdotais e muitos se ordenam sacerdote. Então não é para mim este evangelho, porque não sou pastor. Sim, é para todos. Cada um tem a função de ser pastor. Somos sacerdotes, profetas e reis pelo batismo. E ser rei é o rei pastor do Antigo Testamento. Ser rei, cada um é também da sua família. Quem tem as pessoas sob a sua tutela espiritual para levá-las a Deus. Seja como religioso, religiosa, pai, mãe, todos temos almas confiadas a nós.
E o texto de hoje, como vamos entrar mais propriamente agora, fala mais de nós como ovelhas. Eu preciso entender que sou ovelha de Cristo. Eu preciso compreender verdadeiramente isto. E devemos de ter em mente a ovelha tem uma visão muito ruim. A ovelha tem uma visão muito nebulosa, mas tem uma audição aguçada, ao ponto de que quando guarda em mente aquilo que o seu pastor faz como sinal para atraí-la, ela nunca esquece. Qualquer um pode ir ao pasto, onde estão espalhadas 200 ovelhas, e não vai conseguir atrair ovelha alguma, porque ela só vai escutar o som, a voz, a palavra do pastor. E é isso que o Senhor quer chamar a nossa atenção na nossa relação hoje enquanto ovelhas. Tenhamos presentes no primeiro trecho do Evangelho 3 verbos. Primeiro, escutam, onde Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Devemos de ter claro que no Antigo Testamento aparecem 1159 vezes a palavra escutar. Isso quer dizer para nós que é uma coisa muito profunda. É uma coisa que o Senhor insiste muito e aparece 445 vezes no Novo Testamento. E o que significa escutar? Escutar, antes de entrarmos no significado próprio da palavra, devemos de ter em conta que o primeiro mandamento de Deus, o Shema Israel para os judeus, justamente na infância as crianças aprendiam a proclamar o Shema Israel tampando os seus olhos. Porque o importante não é ver a Deus, mas escutá-lo. Então, escutar é: faz o que eu digo. Deus nos diz isso: faça o que eu digo. Ele não impõe. Ele espera uma adesão à sua palavra da nossa parte. Ele nos ensina o caminho, nos ensina o caminho da alegria e da salvação. Mas nós devemos de aderir ou não? Somos livres. Ninguém é obrigado a segui-lo. Porém, sabemos as consequências que isso pode trazer à nossa vida. Devemos de ter presente que o Deus de Israel não se mostra como os falsos deuses e os deuses pagãos aos povos vizinhos, mas ele fala ao seu povo. Assim como diz o próprio Moisés ao povo de Israel: vós ouvistes a voz, ouvistes o que Deus falou. Assim o Senhor também continua a falar a cada um de nós, através de sua palavra. E meditaremos aqui uma outra vez mais adiante. Nós devemos de compreender também que fala com a vida. Não é somente a palavra. A vida de Jesus nos fala e fala muito. Se nós olharmos a vida de Jesus, tem muito a nos dizer e temos muito a aprender com ele, imitando a sua vida, dela aprendendo e vivendo este ensinamento. Vem a primeira pergunta. Temos verdadeiramente escutado a voz, a palavra, mais do que a voz, porque a voz passa, mas a palavra fica, a palavra do bom pastor? Temos escutado a Jesus falar a cada um de nós e vivido aquilo que ele nos diz? Segunda palavra, segundo verbo, conhecer. Onde está? Eu as conheço e elas me seguem. Então, depois veremos a conexão também entre essas palavras. Conhecer vem já do Antigo Testamento, que a relação esponsal não é somente o ato sexual, porque a palavra utilizada na Bíblia para ato sexual animal é uma outra. E justamente para o ser humano não utiliza a palavra de ato sexual, mas sim esta, conhecer, que significa comunhão de vida. É ter uma comunhão de existência com a outra pessoa, é o dividir a vida.
ter o mesmo objetivo, cultivar os mesmos sonhos, levar adiante os mesmos projetos. E aqui já tem muito também a questionar a cada um de nós. Nós realmente conhecemos ao Senhor ao ponto de dividir a nossa vida com Ele, termos o mesmo objetivo do Senhor, cultivar os sonhos de Deus em nós e para a nossa vida, levar adiante os projetos de salvação e ajudar o Senhor na sua missão, na missão que nos confia? E isso também pede a cada um de nós a doação de si mesmo, a doação de nós ao outro, a Deus, como no matrimônio, onde um se doa ao outro. E este é o significado do conhecimento bíblico. Não é só união sexual, mas sim o doar a si mesmo, ao outro, com totalidade. Nisso o Senhor nos pede que devemos nos tornar cordeiros como Ele. Como um cordeiro levado a um matadouro, não abriu a boca. Obediente ao Pai em tudo. E, se devemos de nos tornar cordeiros como Ele, devemos imitá-lo também na fé. Ele que nos ensina, é Deus que nos dá fé, sim, mas ela deve de crescer em nós. Isso já vimos ao longo do ano passado. E aqui nos leva justamente à questão que é impossível ter fé e não ser praticante da mesma. As pessoas que dizem, ai, eu tenho fé, mas não pratico, não tem fé alguma. Por quê? Porque é impossível. Não existe a possibilidade. É necessário estar nessa doação, nesta mútua comunhão, no dividir a vida com Deus. Então, para eu dividir a vida com Ele, eu tenho que encontrar-me com Ele, justamente na prática de minha fé, na vivência da fé, participando da missa, participando dos sacramentos. Se eu não pratico, eu não tenho fé. É uma coisa contraditória, impossível. E as ovelhas o seguem quer dizer o quê? Seguir é ser como ele. Ir aonde alguém necessita de cada um de nós. Recordemos, Jesus no Evangelho está a todo tempo caminhando, realizando as obras do Pai, indo aonde necessitam dele para a sua salvação. E assim vai concedendo graças, curas e tudo, mas em vista da salvação da alma. É também dar a vida por amor, como Jesus deu. Onde a doação, repito uma vez mais, o amor é o amor total, o amor sincero, o amor que se doa sem esperar nada em troca, nem reconhecimento. E nós temos vivido este seguimento de Jesus autêntico? E mais adiante, mais três coisas que devemos de ver no texto. Eu dou-lhes a vida eterna. O que quer dizer dar a vida eterna? Devemos compreender de uma outra forma, não é só a vida eterna enquanto eternidade, mas é a vida do eterno, a vida divina, a vida de Deus, Ele nos dá. Se nós estamos escutando a sua voz e seguindo a Ele, tendo esta intimidade com Ele, esta vida já começa aqui, nesta terra, e chegará à plenitude no céu. Mas é necessário esta união, é necessário essa intimidade com Ele. E jamais se perderão. O que quer dizer com não deixar perder? Seus cordeiros não se separarão jamais dele. Por quê? Porque se estão em íntima união, em comunhão com o Senhor, muitas vezes nós sabemos que somos frágeis. Podemos ter, não porque buscamos, mas por fragilidade, quedas. E se buscamos viver a relação amado, amada, o Senhor nos mantém em si e nos dará o sustento e nos ajudará a retomar o caminho com Ele. Mas isso também depende da nossa relação verdadeira e sincera com o Senhor. Se nós a temos vivido, se nós estamos em união com Ele. E ao final diz: não serão arrebatadas de minha mão. Ele não nos perde de vista. Ele nos mantém consigo se nós nos esforçamos em estar em intimidade,
em sintonia com Ele, em praticar as suas obras. E temos vivido desta forma, como ovelhas, irmão e irmã. Ainda mais meditemos sobre o Evangelho. O sinal de que sou sua ovelha, e isso nós precisamos entender claramente no Evangelho de hoje, é que eu escuto sua voz, como havíamos dito. Fazemos o que ele nos diz. E devemos de recordar, um pastor dispersa suas ovelhas pelo campo para comerem. Ao final do dia, as reúne pelo sinal, por um som, assovio, algo que as ovelhas o reconhecem e leva essas ovelhas por um caminho. E chama a atenção quando necessário, como nós chamamos a atenção de uma pessoa. Ei, para! Elas têm que parar, abaixam a orelha, escutam, abaixam a cabeça e fazem aquilo que o pastor lhes indica. Então, nós precisamos escutar a sua voz, que é ter contato espiritual com o Senhor, ser atravessados por sua palavra, não só ter uma fé, eu conheço, eu sei, eu li, eu estudei, é ótimo, mas é uma fé meramente morta. E muitos fazem as coisas sem ter uma fé viva. A palavra de Deus deve de atravessar a nossa vida, de transformar a nossa existência. A fé é uma audição espiritual. Quando, por exemplo, pegamos a Bíblia e por estarmos em sintonia com o Espírito Santo, que temos falado ao longo de toda essa semana que se encerrou da liturgia, o Espírito Santo nos faz enxergar, ou seja, escutar algo muito mais profundo nos textos. Por quê? Porque eu tenho esta audição espiritual. Não fico somente na superficialidade da palavra de Deus. Me deixo levar, envolver por aquilo que o Espírito Santo tem a me dizer. E então, isso nos faz ter a capacidade de escutar alguém falando conosco pela revelação do Espírito Santo, em especial nas Sagradas Escrituras. Mas nós temos tido esta escuta. Somente a oração nos ajudará também a realizar este ato de fé, esta fé autêntica. Escutar. Devemos de escutar o que o Espírito Santo fala conosco nas Escrituras, tudo aquilo que ele nos instrui, e termos sede disso. A fé não é apenas uma credulidade, não é apenas um crer. Ela é viva e operante. Ela vai operando na nossa vida, nos instruindo, nos transformando, nos modificando, nos corrigindo. E então, vendo tudo isso, uma ovelha de Cristo é fascinada por Cristo. Quer encontrar Jesus na palavra, nos sacramentos, na oração. Jesus é o horizonte da ovelha. Ela não se abala com o que vai acontecer à sua volta, com o que os outros estão falando, com o que os outros fazem com ela. Tudo o que acontece ao seu lado é relativo. Por quê? Porque o seu horizonte é Cristo. Ai, porque na igreja estão fazendo isso contra mim. Ai, porque não me querem. Ai, porque não me chamam. Pouco me importa, eu estou buscando a Cristo. Nós temos vivido, então, este fascínio por Cristo? Queremos encontrá-lo na sua palavra, nos sacramentos, na oração? Jesus é verdadeiramente o nosso horizonte ou não? Se não é, se não estamos assim, ainda não somos ovelhas do pastor. Devemos de nos questionar. Devemos de nos questionar. Porque somente se somos suas ovelhas, também podemos exercitar o ministério de pastores. E devemos de ter em conta que se nos abrimos totalmente a essa ação do Espírito Santo, à vontade de Deus, a graça se apropria inteiramente de nós, como fez na vida dos santos. Por fim, a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, nos mostra a primeira viagem de Paulo e Barnabé para a evangelização. E ali falam, e muitos seguem Paulo e Barnabé.
Eles insistem que este povo permaneça fiel à graça de Deus. Então vemos aqui o ser pastor, o salvar as almas. E depois, no sábado seguinte, toda a cidade se reúne para escutar a palavra de Deus e os judeus ficam cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Por quê? Porque Paulo e Barnabé estão levando ao seguimento de Cristo muitos, enquanto eles, poucos, querem escutá-los. E aqui as pessoas, os pagãos que se fala na Bíblia, não são os pagãos que não tinham conhecimento nenhum da fé, mas eram aqueles que tinham alguma fé, mas ainda não viviam a fé no Deus de Israel. Então, com coragem, Paulo e Barnabé declararam o quê? Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, o que foi feito. E nós bem sabemos que os judeus não acolheram a Paulo, e por isso Paulo se dirige aos pagãos. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. E fala uma frase de um salmo. Aqui devemos de nos questionar com cuidado. Duas coisas devemos de ter em mente. Primeira, somos chamados a ser como Paulo e Barnabé, a anunciar o Evangelho e trazer à fé todos aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, a começar na nossa casa. Ali devemos de ser, fazer ovelhas de Cristo, com a família, com os amigos, no local de trabalho e aonde o Senhor nos envia em missão. Temos realizado esta missão do Senhor? Mas o segundo questionamento, recordemos, podemos ser nós como esses judeus, que rejeitaram a palavra de Cristo. Por quê? Porque muitas vezes, muita gente já se acha muito sábia na fé. Ai, tem 30, 40, 100 anos que eu estou na igreja, eu já sei tudo. E não leio a palavra como meditamos com o Evangelho, onde ela tem algo a me dizer, onde quero encontrar Cristo, onde Ele muda, influencia a minha vida. Se isso acontece conosco, estamos correndo o risco de estarmos fechados à graça da salvação e perdermos, como estes judeus que aparecem no Evangelho, a oportunidade de nos encontrarmos com a fé. E nós, como temos vivido? Qual dos dois somos nós? Os fechados ou os abertos à fé? Ovelhas que escutam o pastor ou pastores que acham que comandam ovelhas e no final não tem nada? E assim, os pagãos veem a fé, abraçam a fé, mas foram instigados as mulheres ricas e religiosas e os homens da cidade para perseguirem Paulo e Barnabé e expulsaram eles dali. Devemos de ter presentes, irmãos e irmãs, sempre que formos fiéis ao Senhor, existirá uma cotovelada em nós. A perseguição virá de alguma forma, a nós e à igreja. Se a igreja está falando muita coisa que agrada o mundo, tomemos cuidado. Algo está errado na evangelização. Não estamos mostrando toda a potência do evangelho. Porque sempre seremos atacados, caluniados, difamados, perseguidos por anunciar a verdade da fé. Então os apóstolos o que vão fazer? Sacodem a poeira dos pés, que mostra mais uma vez, recordemos, que ali então são pagãos aqueles que não querem escutar a vontade de Deus, estão perdendo a salvação. E vão para outra cidade. Mas os discípulos, com tudo aquilo que lhes aconteceu, não reclamam, não murmuram, ficam cheios de alegria, e por causa da alegria de tudo que lhes acontece, o Espírito Santo também pode encher-lhes uma vez mais. E eu e você, irmão e irmã, também estamos vivendo esta experiência de fé dos apóstolos? O Salmo 100 diz no seu refrão: sabei que o Senhor só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. Nos fala de rebanho, de pastor. Realmente, o Senhor é o único e verdadeiro Deus nosso? Ou não? Ou temos outras coisas que colocamos à frente dele? E o Apocalipse, no seu capítulo 7, fala da salvação. Vi uma multidão imensa de gentes, todas as tribos, povos, línguas, que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Mais uma vez o Cordeiro que é Rei
pastor. Trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Recordemos, vestes brancas é a vivência do batismo, a santidade que devemos de buscar, de lutar para vivenciar em nós, para termos em nós com a graça de Deus. E a palma, na antiguidade, quando se vencia alguma coisa, ou se ganhava uma coroa de louros, uma palma, então a palma da vitória, nós estamos realmente lutando necessário para mantermos a nossa veste branca? Recordemos, as vestes brancas estão lavadas, não diz aqui, mas bem sabemos, no sangue do Cordeiro. O sangue mancha, não limpa. Mas o que quer dizer o sangue? A vida. A nossa vida é uma busca de imitar a vida de Cristo. Então dos anciãos me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Está aqui a frase, lavaram e avejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água viva, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Vemos aqui o quê? Que então, se nós vivemos uma vida unida a Cristo, imitando o Cordeiro, que nos ensina como devemos de ser cordeiros, nós prestaremos culto dia e noite no templo, nos céus. E nunca mais teremos fome. Fome de quê? Da Eucaristia, do corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, pois Ele mesmo já estará diante de nós. Nem sede. Sede de quê? Da sua palavra, porque seremos saciados pela própria palavra de Deus. E assim, Ele nos conduzirá às águas da vida, a vida eterna, a vida divina. E lá, na eternidade, Deus enxugará as lágrimas de nossos olhos. Aqui as lágrimas ainda aparecerão vez ou outra, mas na eternidade não existirão mais. E temos vivido, então, esta vida unida ao Cristo para merecermos um dia a sua glória nos céus? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a viver cada vez mais como ovelhas que escutam verdadeiramente o pastor. E, vivendo a palavra do Senhor, nos unindo inteiramente a Ele, possamos nos colocar na intimidade com Sua palavra, os sacramentos e tudo que vem dele, para um dia merecermos também participar de Sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Um santo domingo a todos.